Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Todos nós já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, os 5 continentes, também todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz, mas a felicidade tão sonhada, tão buscada, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, neste domingo, dia 7 de junho, nada melhor que uma passagem dos evangelhos. Hoje é do Evangelho de João, o apóstolo amado, onde ele diz o seguinte: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Vou repetir as palavras de Jesus, porque são importantes para nós. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Vamos fazer uma viagem no tempo, ir até o passado, 2000 anos atrás. Vamos imaginar Jesus caminhando e muitas pessoas o seguindo. E ele vira-se e pergunta: O que buscais? E com certeza nós estávamos lá. E se Jesus perguntasse hoje: O que buscamos? Qual seria a nossa resposta? Pois é importante lembrar que a vida é um conjunto divino de experiências. A vida é uma só. As reencarnações, ou seja, as experiências, são várias. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, a aquisição de valores religiosos. Entretanto, e é mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Cada vez que reencarnamos, essa reencarnação em que estamos é a mais importante, porque já demos vários passos e podemos dar mais um passo em direção. Normalmente nós buscamos a felicidade, mas para que cheguemos à felicidade, precisamos adquirir novos conhecimentos intelectuais e principalmente novos conhecimentos morais. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo dos interesses egoísticos. O velho ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós vamos em busca de Deus para satisfazer o quê? As nossas necessidades pessoais e materiais, não as nossas necessidades espirituais. E olha, os templos de pedra, não importa qual seja o segmento religioso, pode ser politeísta, monoteísta, cristão, não cristão, não importa. Todos eles estão cheios de promessas e de votos absurdos. E muitos devotos entendem que encontram na providência divina uma força subornável. Aí vem as promessas, né? É dando que se recebe, dizia São Francisco. Mas é dando o quê? Amor, caridade, que a gente recebe também amor e caridade. Só que muitas vezes a nossa tentativa de troca com a divina providência são para as coisas materiais. Eu lembro de 2 amigos aqui da região, em que um deles foi à tradicional festa de São Sebastião e fez uma promessa. Se o amigo dele fosse eleito para o cargo que ele iria se candidatar,
Não ele, mas o amigo ia pagar a promessa. Quer dizer, ele ia ganhar o benefício, que o amigo ia ser eleito, alguma coisa iria sobrar para ele, só que quem iria pagar a promessa não era ele, era o amigo. Então, este é um belo exemplo daquilo que nós queremos para nós em termos materiais. E esquecemos, não é? Que o Cristo ensinou e exemplificou diferente. A cruz do Calvário é um símbolo vivo. Quem deseja a liberdade, ou seja, a felicidade, que ainda não é nesta reencarnação, mas nesta nós podemos nos aproximar um pouquinho mais dela. Precisa obedecer os desígnios de Deus. E quais são os desígnios de Deus? Jesus veio nos esclarecer que os desígnios de Deus é que todos nós nos submetamos à lei de amor. E deixou 2 exercícios para chegarmos à felicidade. Amar a Deus e amar ao próximo. Com Deus a gente quer negociar, principalmente coisas materiais, uma melhoria na saúde. E com o próximo? Normalmente nós queremos que o próximo seja o nosso servidor, e não nós, o servidor do próximo. E Jesus exemplificou isso muito bem na cerimônia do lava-pés. Porque a época de Jesus, lavar os pés das pessoas era trabalho para os escravos. Um homem livre jamais faria aquilo, porque todos eles tinham escravos. Então, esse trabalho era feito pelos escravos. E Jesus nos deu o maior exemplo de humildade, lavando os pés dos apóstolos. E deu outro exemplo de humildade também. Ele se submeteu à lei terrena, mesmo a lei estando errada. Ele não foi condenado à pena de morte? E ele era culpado para receber a pena de morte? Não. Ele não era culpado. Mas, mesmo assim, ele se submeteu à lei humana, mostrando que nós também, apesar da lei ser injusta, temos que mudá-la através daqueles que fazem as leis. E eu pergunto, a gente escolhe corretamente os nossos representantes, os nossos legisladores? Ou a gente troca o nosso voto por um tapinha no ombro, um sorriso, uma notinha de 100 que escorrega para o nosso bolso, e aí depois nós reclamamos que o nosso país é injusto. Sim, nós somos injustos na escolha, então a injustiça volta para nós. E antigamente ela vinha a pé, ela vinha a cavalo, e hoje a injustiça vem pela internet, porque o mundo está muito mais rápido. Então, não vamos esquecer a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando: com interesse aos que entram, o que buscais? Essa é a pergunta que eu deixo para você meditar e responder para a sua consciência. O que você busca junto a Jesus, junto aos bons espíritos? É pessoal? É material? Ou busca auxiliar os outros? Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.